Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, estamos falando sobre ser pai. Vocês viram que lindeza de psicóloga falou no primeiro bloco, a Adriane Lobo, né? E agora, no segundo bloco, nós vamos falar com o pai. Como é ser pai? Para o Gilberto Porto de Figueiredo, ele que é procurador municipal. E o Gilberto, ele é pai do Gilberto Miguel Souza Porto de Figueiredo, que tem 14 anos, e do Gabriel Sante Porto de Figueiredo, que tem 5 aninhos. Gilberto, muito bom tê-lo aqui em nosso programa para falar sobre a sua história, para falar sobre ser pai, né? Um prazer estar aqui, né? Falar sobre pai é muito bom, porque eu fui pai assim um pouco mais fora do prazo em relação às demais pessoas, né? O Gilberto Miguel nasceu e eu tinha 45 anos, e o Gabriel nasceu e eu tinha 55. Então eu tenho os anjos, né? Eu tenho o Miguel e tenho o Gabriel. Quem sabe vai ter ainda o Rafael, né? De repente o Rafael ainda tá, né, já está ali conhecendo a família onde ele vai ser inserida, já tá para né? vir, né? Exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa antes de qualquer outra, né? Primeiro, nunca é tarde para ser pai, né? Como você colocou, eu vi um pouco, né, do que as pessoas geralmente programam, então objetivam, né? Mas fala pra gente um pouquinho antes, quem é o Gilberto? Olha, é uma pessoa comum, né? Sou servidor público municipal há muito tempo, né? E vi até que os meus amigos todos hoje têm netos, né? E eu tenho filhos. Como você disse agora há pouco, não é atrasado, a gente tem nosso próprio tempo. Exatamente. Né? Você vê o Barack Obama deixou a vida pública aos 55, né? E o Trump entrou com 70. Então a gente sempre está dentro do prazo. Eu estava brincando. Exato. E como é que foi para você a descoberta de você ser pai com 45 anos? Foi bom no seguinte aspecto. A gente tem que ter responsabilidade com as pessoas que a gente coloca no mundo ou que a gente passe por elas. Exato. Né? E eu tendo o Gilberto Miguel aos 45 anos, eu pude oferecer a ele pelo menos uma situação melhor em relação a questões materiais e também as questões de relação com o filho, Afetivo. né, afetiva. Eu nunca aumentei a voz com nenhum deles, eu nunca falei, eu abomino qualquer tipo de agressão com criança, né? Então, assim, eu sempre conversei. Então, o Gabriel, quando nasceu, o Gilberto Miguel já tinha 10 anos. E aí, aquele aprendizado que a gente teve com o Gilberto Miguel ficou não é mais fácil, mas ficou mais razoável. Mais familiar, vamos dizer assim. Vamos dizer que você já viu o filme, né? Já sabe mais ou Embora menos. sejam situações diferentes, é uma outra criança, Sim, né? sim. Cada um é um, Sim. e você, eu acredito que respeita cada um na sua individualidade, Sim. né? Porque são diferentes, mas de uma forma ou de outra é como que se na realidade a questão da troca da fralda, você já sabia como é que era, né? A questão do caminhar, do andar, é nesse sentido que você está dizendo. Sim, até no caso, o Gilberto Miguel, eu fiz muito mais isso, né, do que com o Gabriel, apesar de fazer também com o Gabriel. Mas, assim, realmente é uma situação totalmente nova, né? Não existe nenhuma experiência igual. Como não é igual para a mulher ter filho é muito difícil, né, porque é uma situação muito dolorosa, né, o parto, etc. Mas para o pai, eu falo do pai presente, do pai responsável, né? A gente percebe muito, Cláudia, que existe pessoas que simplesmente colocam o outro no mundo, né? Então isso é tão chato, é tão ruim, porque a pessoa, ela vai ser o reflexo daquilo que ela recebeu, né? Então, assim, eu penso pensa um pai ausente, uma criança que passa necessidade, tudo isso é complicado, né? Porque vai refletir lá no futuro. Exato. Né? Não só do ponto de vista material, mas também da questão afetiva, aquela questão das reuniões, aquela questão da escola, das apresentações, não, Gilberto? Nunca faltei. Você sempre se fez presente dos dois. Todas as vezes, né?
Agora a festa junina do Gabriel, foi eu e o Gilberto Miguel na festa junina. O Gabriel dançou, nós filmamos, nós fotografamos, etc. A gente precisa estar junto. E outra coisa que eu sempre faço, sempre fiz. Olha, eu queria tal coisa, eu não tenho dinheiro agora. A hora que eu tiver dinheiro, eu te aviso. Então, assim, nunca prometer uma coisa que você não vai cumprir. Isso aí... Porque eu penso assim, se você promete uma coisa para o filho e você não faz, o que ele pode fazer quando adulto? Não cumprir as coisas, achar que não precisa. Entende? Ele nunca cumpriram com ele, por que ele vai cumprir com os outros? Entende? Então eu me preocupei muito com isso. Né? É o dia a dia, você tem que ser o dia a dia, não tem como ser diferente. Você não pode mentir, você não pode prometer. Tem até uma historinha que é longa, senão eu ia contar, em relação ao Gilberto Miguel. Ele tinha 3 anos. Pode contar pra Ele gente. tinha 3 anos e ele levantou um dia e falou assim, hoje eu não vou na creche. Né? E eu falei, olha, eu preciso que você vá, porque eu tenho que trabalhar. Né? Ele falou, não, mas hoje eu não vou. E eu falei, então você não vai? Não vou. Ele já ligou a televisão, assistir desenho. 3 aninhos. 3 anos. Aí eu fiz ele entender de o que é um combinado, o que é um acordo, o que é um compromisso. Isso. Aí eu falei, olha, então quando eu falar para você, nós vamos na feira o dia que o papai tiver dinheiro, nós vamos comprar não sei o que o dia que o papai tiver dinheiro, então eu vou dizer para você, olha, vou fazer isso para você, só que eu não vou cumprir. Por quê? Porque você começou. Falei, tá bom, vamos para a creche. Entende? Então a pessoa acha que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não entende. Entende. E não é gritando. Não é gritando. Porque a gente sabe, se você grita com alguém, estressa, diminui a capacidade de absorção do que está sendo falado. O que você quer com a criança quando você grita com ela? Ela não vai entender. Como um cachorro não entende, como ninguém entende. Entende? Você grita, a pessoa vai ficar numa posição de defesa. Ficou na posição de defesa, a adrenalina já vai levá-lo para um outro campo, e não no aprendizado. E até porque tem aquela questão do autoritarismo também, né, Gilberto? E me parece que você traz essa questão acerca do respeito, Sim, do combinado, sim, daquilo que é acordado entre vocês, né? E não porque é autoritário, quem manda aqui sou eu. Não a dessa pessoa forma. não pode ter medo de você. A pessoa tem medo até o momento que ela é menor do que você. O dia que ela for maior do que você fisicamente, não tem porque ter medo. Eu dei aula há muito tempo e falava assim, tinha um filme, acho que Guerra nas Estrelas, que tinha um sábio que andava no ombro de uma pessoa. Ele era pequenininho. E ele falava com aquela pessoa, a pessoa levava ele para um monte de lugar. Eu falava assim, se ele tivesse, o outro que estivesse carregando tivesse medo, era só jogar no chão. Exatamente. Gente, então não é por aí. Respeito, tem que ser respeito. Não é o respeito pelo medo, é o respeito pelo convencimento. Você tem que convencer a outra pessoa que existem outros ângulos de visão. Talvez não seja nem a questão do conhecimento, mas de apresentar para ele e ampliar esse olhar dele e dizer que existem outras realidades, né? Eu fui professor muito tempo, inclusive universitário, e eu nunca disse para um aluno, o senhor está errado. Não é assim. Porque, pensa bem, se você desmorona tudo que o cara tem quando ele te dá uma concepção X, você desmorona, o cara vai começar da onde? Entende? Então você chega e fala para o cidadão, olha, realmente existe essa possibilidade, mas também existe uma outra que é dominante. Que na área do direito, na área da história, sociologia, etc., a gente fala assim, existe um predomínio de concepções. O mundo todo é assim, tem fases, não tem concepções. Né? O momento X, a maioria pensa assim, o momento Y pensa daquele jeito. E óbvio, né, que a educação que existe, a formal, é para que você se forme, você se conforme, né? Porque a ideia é essa, você tem que ser, não é que você vai ser conformado no aspecto de se conformar, mas no aspecto de formar, né? Existe uma concepção social que você precisa se enquadrar. Se você não se enquadra, você não está enquadrado. Se você não está dentro, você está na margem. Se você está na margem, é marginal. E a questão das limitações também, Sim, né? com De certeza. você,
poder mostrar para ele que nem tudo é da forma como ele quer. Sim, Hoje eu não vou à creche e pronto. As pessoas, a gente tem que entender, e a criança entende, que nem sempre o que nós queremos é possível. Nem sempre. Né? Você não pode criar uma expectativa de que amanhã vai ser resolvido isso. Eu falo até hoje para os meus filhos, principalmente para o Gilberto Miguel, que é o que eu convivo mais. Existe a possibilidade de acontecer algo, mas como qualquer probabilidade, há 50% negativo e 50% positivo. A gente tem que partir daí. Né? Eu não posso colocar o não na boca da outra pessoa. O não, aliás, na sua boca. O não está na boca do outro. Se você chega assim, eu gostaria que acontecesse isso. A pessoa fala, não é possível. Não é possível por quê? Porque a pessoa conhece a outra realidade. Então, eu penso que o filho é assim que funciona. Você procura, enquanto pai, se fazer presente na vida deles, Sim. de uma forma que também eles não se sintam invadidos, porque me parece que você também respeita o espaço de cada um deles, né? Dos dois, né? Exatamente. Nós não podemos, se nós não gostamos de alguma coisa, a gente não faz para o outro. Né? Então, se você nunca gostou de invasão no seu espaço, que alguém pensasse por você, né? Eu odiava, sempre odiei quando a pessoa, eu sei o que você está pensando. Cara, uma coisa que Deus nos deu foi a questão do raciocínio. Eu posso pensar mal de você agora, você não está sabendo. Eu posso pensar bem de você agora, você não está sabendo. Se Deus deu essa capacidade para a gente, como que alguém pode saber o que a gente está pensando? Então, assim, nós não vamos invadir o espaço do outro, porque nós não gostamos disso, entende? Aquela máxima, né, cristã, que o cara fala, não faça para os outros o que não queira que faça para você. Eu chamo isso de máxima, ética pragmática cristã, né? Então, é essa situação aqui. Você não quer, querido? Não faz. Não faz. Você vê hoje sem os meninos? Como seria a sua vida sem eles, Gilberto? Eu nunca, se sou bem franco, eu nunca imaginei que eu ia ter filhos. Eu dei aula há muito tempo, dei aula para o secretariado, que a maioria é mulher. Professor, o senhor gosta de criança? Gosto, querida. Gosto de criança chinesa. Por quê? Porque fica lá na China, eu fico aqui. É mesmo? Aí quando o Gilberto... Não. Eu gostava de criança, etc. Mas eu não via eu como... Quando o Gilberto Miguel nasceu, foi eu uma levei... surpresa para você. Foi. Eu levei na escola. Porque um amigo nosso fala para mim assim, Gilberto, quando você tiver seu filho, você vai mudar. Porque você não é incoerente. Você não pode falar uma coisa, ensinar uma coisa e falar outra. Né? Aí eu levei ele, enroladinho ainda, pequenininho, entrei na escola de noite, aí o pessoal, o que é isso, professor? Eu vim apresentar meu chinesinho. Eu tenho agora um chinesinho perto né? de Então, mim, assim, eu realmente nunca pensei que pudesse ser pai. Eu tenho até um irmão mais velho que um dia ele disse assim para mim, por problemas de administração do filho dele, ele falou assim para mim, olha, o dia que você tiver um, se é que você vai ter, né? Aí você educa do jeito que você quiser. Aí depois, passados uns anos, que o Gilberto Miguel nasceu, etc. A esposa dele falou para ele, olha, pode ter pai parecido, nunca melhor do que o Gilberto. Olha... Entende? Porque aí eu falei para ele, tá vendo? Eu não fui falar para ele, olha... Você lembra daquele dia? Entendeu? A gente não precisa bater. Né? O cara vai aprender sozinho. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu tive a grata oportunidade de conhecer os dois, Gilberto Miguel e Gabriel, e são crianças educadíssimas, são crianças antenadíssimas, são crianças encantadoras, né? Não é porque está na tua presença, é porque realmente eles são, e eu acho tão importante você falar, nunca levantei a voz, nunca dei um tapa, nunca bati, nunca nada disso, e a questão do respeito realmente, né? Eu não admito, cara, eu não admito. Nesses dias eu soube que um cara bateu numa criança de 9 meses. Olha, eu acho dói, assim, né? Dói, né? Talvez se tivesse pena de morte por um caso desse, seria adequado. Né? Até porque uma criança, quando você vai chamar atenção,
principalmente se for pequenininho, não dá pra gente falar aqui, porque como você colocou, nós somos gigantes para eles. Sempre, é abaixar, sempre eu ajoelhei. Isso. Sempre ajoelhei. Até pro Gabriel, que está aí fora, Que esperando. indiretamente é questão de humildade também, Não, né? e assim, é dizer que estou da mesma altura, eu estou do mesmo tamanho dele, né? Então, assim, não é você se impondo pelo tamanho que você vai modificar uma realidade. Você pode modificar aquela realidade, aquele momento, momentâneo. Mas você, se você raciocina, a criança também raciocina. Entende? Imagina se você, qualquer atitude que você tomar, que você vai forçá-la a fazer alguma coisa, ela vai saber, peraí, poxa, aí o troço não está certo. Exatamente. E assim, Gilberto, você colocou que quando o Gabriel chegou, né, você já tinha a experiência de Gilberto Miguel, Sim. né? E eu até exemplifiquei acerca da questão da fralda e tudo mais. Mas quando o Gilberto Miguel chegou, e foi aquele primeiro momento de você trocar as fraldas, como é que foi isso para você? Aquele inesperado. O bebezinho lá da China, de repente, estava ali presente. De corpo, de espírito, de alma, de amor. Eu imagino assim, a afetividade envolto a vocês ali naquele momento. Ele mudou muito a vida da gente, mudou muito a minha vida, porque a gente tem uma profissão que é uma coisa assim, às vezes você tem que ser agressivo, né? E ele veio, e até uma pessoa que era minha chefe, a tia Iguchi, falou assim, o Gilberto melhorou muito do tratativo com as pessoas. É mesmo? Porque você pensa bem, eu não via a hora de eu encontrar com ele de novo, entende? Então, assim, era muito bom, a minha relação com ele sempre foi muito boa. Desde a vida intrauterina. Sim. E a Adriane Lobo, a psicóloga no primeiro bloco, falou exatamente sobre isso, dessa conexão de pai e filho também, Sim. desde a vida intrauterina. Porque eu lembro, eu sempre tive dálmata, né? Então, Gente, ele também é pai de 4 dálmatas meus, viu? Eu lembro que ele chegou, pôs a cabeça em cima da barriga da mãe do Gilberto Miguel e deu um salto, porque eu tinha chutado. Né? Olha! E depois que nasceu, foi totalmente diferente, Cláudia, totalmente diferente, porque eu não recebi como se fosse um peso ou como se fosse um descuido. Eu recebi como alguma coisa que Deus tinha me mandado. Falei, cara, estou te mandando esse aí para ver se vamos dar uma chance para você se consertar. O resgate teu, né? Vamos recuperar essa situação sua aí, porque você precisa ser mais maleável. Entende? Então, assim, os pais têm que entender que é uma pessoa completinha, ela é igualzinho a qualquer um, só não desenvolveu fisicamente, o resto é igual. Ainda, né? A pessoa respeite o seu filho, respeite, goste dele, sabe? Fala para ele que você vê nele uma importância, né? Porque a criança, ela sofre demais, a gente vê aí crianças que os pais não estão nem aí, entende? E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Exatamente. Deus tem um carinho tão grande pela sua vida que Ele concedeu 2 arcanjos, vai te mandar mais um. Se Deus muito quiser. obrigada, muito Deus bom quiser. ter você aqui no programa, viu? Deus Eu abençoe agradeço. a sua vida lindamente, com muita luz. Nossa Senhora se faça presente, sempre abrindo os caminhos teu e de toda a sua família, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.